Olá! Oi, gente! Tudo bom? Hoje vamos ter um papo de boteco com a Babi, minha amiga querida, que eu vivo falando, que eu amo de paixão, minha amiga mais amada, que passou em diversas provas, né? Claro, diversos TRTs ela já passou, mas especialmente ela passou no TRT do Rio de Janeiro em quarto lugar para a JJ e também em quarto lugar para o Oficial de Justiça Avaliador Federal. Oi, galera! Oi, Babi! Babi, ajeita a tua câmera pra tu ficar no meio do quadradinho, pra não cortar teu rosto. Tu consegue botar mais pra cima? Assim tá te cortando, mulher. Minutos de fama, né, gente? Só assim pra eu virar famosa. Tendo amiga famosa. Aí, Assim? isso, perfeito. Que daí depois eu corto pra botar no YouTube. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Bárbara, eu recebi Tô com tanta vergonha. pergunta. Dá oi, Tanta pessoal. pergunta? Vamos ver o que o pessoal falou Oi, aqui. gente! Tô morrendo de vergonha de estar aqui falando com vocês, atendendo o pedido da minha amiguste. Sou um pouquinho mais discreta que ela, um pouco envergonhada, odeio falar em público, por mais que eu esteja falando para a tela de um celular. Sou levemente nervosa, parece que eu estou numa sabatina aqui do Marcelo Sobral. E o que tu tá tomando aí, Babi? Estou tomando uma água mineral sem gás, da marca Petrópolis. A gente tá muito triste. Eu também hoje. Comprar uma cerveja. Juro que eu pensei em comprar uma cerveja, mas aí eu fui na missa agora e todos os mercados já fecharam depois da missa. E, incrivelmente é Rio de Janeiro, mas tá tudo fechado. E daí eu disse, gente, que vergonha, eu vou ficar com uma água mineral sem gás mesmo. E eu tinha uma reserva da cerveja na minha geladeira, mas o meu irmão veio aqui na Páscoa e tomou. Então vai ser na água mesmo. Mas o copo é de cerveja, ó. E eu tô na água com gás também, porque ontem eu tomei vinho mais do que deveria, então tô precisando de água. É fitness, né, gente? É fitness. Fitness girl. E aí. Tem chocolate. E olha Tá, chocolate, quem quiser, só pegar. Só pegar, fiquem à vontade. Não, e ó, as duas das minhas melhores amigas são. Tu viu todo o bafafá que deu ontem aqui no meu Insta, no negócio de religião? Duas das minhas melhores amigas são cristãs. Tu, que vai na missa ali ó, todo domingo, e a Todo Camilinha. Mas assim, deixa eu só fazer um parênteses, né? Para as pessoas não acharem que eu sou aquela fanática louca. Eu super respeito quem não acredita, inclusive entendo quem não acredita. Não sou aquela católica que cabeça fechada, que tipo, não pode fazer nada de casamento, que é contra os homossexuais, não, bem pelo contrário. Eu acho que eu criei um catolicismo à parte dentro da igreja católica que se adapta ao meu estilo. E eu disse assim, sou católica sim, mas eu tenho um catolicismo um pouquinho diferente desses aí que vocês defendem, tá? É o meu. Eu criei assim uma Bíblia para mim diferente. Brincadeira da parte, não sou tão, não sigo esses dogmas mais rígidos da Igreja Católica, tá tão bem longe de mim. E acho que Deus não se encontra nesses dogmas rígidos da Igreja Católica. Foi o que pelo a contrário. Camilinha falou ontem, né? No áudio. Eu achei tão bom. Sempre que eu ouço a Camila falar, eu acho, ai, Camila, eu queria tanto. Eu dá vontade de acreditar em Deus quando eu converso com a Camila. Tô até tendo, né, amiga? Tô até mas não dá. Eu acho que a vida é muito mais tranquila e leve quando você acredita em Deus, sinceramente. Acho que é legal acreditar em Deus. Eu gosto muito de acreditar em Deus. A minha vida é muito, muito boa acreditando nele. Mas, enfim, né? Nada. Tenho várias pessoas, tenho vários conhecidos e amigos que não acreditam e são ótimas pessoas, não deixam de ser ótimas pessoas, bem pelo contrário. Muito melhores do que muitos cristãos. Nem fale que o que tem de cristão que passa lá a missa rezando, sai da missa falando mal da vizinha.
É verdade, é verdade. Bom, eu tenho muitos exemplos da minha família, né? Eu. Ai, a Bru! Oi, Bru! Oi, Pelo menos Bruno. alguém conhece. Eu nem vou olhar quem é que tá entrando pra eu não ficar mais nervosa. Vou ignorar. Eu vou tapar as coisinhas aqui da frente e tal. Acho que não tem ninguém me assistindo. Então, ah, ai, quero tomar champanhe. A Bárbara tá tomando isso. Ai, tá tomando água, amor, água. Tô tomando água. Ah, vocês acham que a vida de jornalista no Rio de Janeiro é champanhe? Pois vocês estão enganados. A vida de jornalista no Rio de Janeiro, ela é mais difícil do que a vida de um oficial escrevente em Porto Alegre. Isso vocês podem ter certeza. Ainda Ah, mais quando estamos no relacionamento à distância, fazendo ponte aérea. Eu tô assim, eu acabei de comer uma tapioca com queijo, que o queijo tá parado na minha geladeira assim umas 2 semanas. Então, assim, eu espero que não me dê um piriri. Mas essa é a vida da analista judiciário no Rio de Janeiro, pessoal. Não é fácil. Guria ou Jaf, tenho alguma chance com vocês? Como assim? Não entendi. Me divirto. Isso fica papo pra outra hora. Papo pra outra hora. Papo ainda não passou. Ainda tá no horário que as crianças não podem ouvir certas coisas. Deixa eu pegar umas perguntas aqui que a gente recebeu. Tá. E daí depois a gente responde as perguntas aqui dos comentários. Uma pergunta que eu vi que eu achei bem legal, bem interessante. Cadê? Eu tinha visto uma que era assim, como é que foram os primeiros dias no Rio de Janeiro, assim, a mudança, longe de casa. Agora eu não tô achando, mas tinha uma pergunta que era assim. Foi. Tá. Isso eu acho bacana, né? Porque acho que essas páginas de concurso, enfim, as redes sociais que falam de concurso, elas falam muito da preparação, né? Mas elas não falam de como é depois, né? Como é a vida da pessoa depois que ela toma posse, como é que ela se sente. Porque eu tinha a visão, quando eu era concurseira, de que depois que eu passasse no concurso, a minha vida ia mudar, eu ia ser outra pessoa, ia ser muito mais feliz, ia ser muito... Tudo ia estar resolvido, todos os meus problemas iam estar resolvidos. E não é assim. Eu fiz prova para vários estados do Brasil e nunca tinha me questionado se eu ia de fato ir ou não. Na minha cabeça era certo que eu iria. E daí, vindo para o Rio de Janeiro, já como analista, eu vi que o buraco é mais embaixo, assim. De que é muito importante vocês fazerem essa reflexão antes de fazer as provas, para ver se vocês realmente se enxergam naquele lugar, porque não é fácil a mudança, assim. Tu começa a encarar problemas que tu não estava preparada para encarar, ou pelo menos tu não sabia que tu ia precisar lidar com eles, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, aos meus amigos. Então, lá em Porto Alegre, eu estava sempre rodeada de gente. Eu dificilmente fazia coisa sozinha. Não porque eu não conseguia fazer nada sozinha, mas porque eu preferia fazer coisas acompanhada. Uhum. Então, é diferente da Raquel, que já morou sozinha, já tinha trabalhado em Porto Alegre, se afastou da família bem cedo. Eu nunca tinha feito isso. Uhum. E por mais que Rio de Janeiro seja perto, é longe. E não é barato ir toda hora para Porto Alegre. Então, assim, foi bem difícil e posso dizer que ainda está sendo um pouco difícil. Não é completamente fácil, não posso dizer que assim, não, agora tá perfeito, tá tudo bem. Não é fácil estar longe da família, assim. E não é fácil me ver sozinha aqui no Rio de Janeiro. Tenho vários amigos já aqui no Rio. O pessoal do trabalho é muito bacana, mas tem todas as peculiaridades, assim. O fato de eu também manter um relacionamento à distância faz com que eu ainda mantenha muitos vínculos lá em Porto Alegre. E por mais que eu esteja amando manter o meu relacionamento, a gente sabe que é mais difícil a gente criar laços mais fortes aqui, considerando que eu tô quase sempre numa ponte aérea. Então, assim, a mudança para o Rio foi muito boa. Eu estava realizando um sonho, que era ser analista. Lutei muito por isso. Foram 2 anos bem sacrificantes. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que foram 2 anos ótimos, assim. Que foram 2 anos muito difíceis. Eu falo de manter um regramento nos estudos, assim. Mas foi um ano de muita estabilidade emocional, por incrível que pareça, assim. Teve alguns picos
de loucura, de insanidade, assim, meu Deus, por que que não tá dando? Mas assim, a maior parte do tempo dos estudos, ela foi bem ok. E aqui no Rio, tipo, meu Deus! Quando tu quer muito uma coisa, tu quer muito analisar, e quando tu chega lá, tu pensa, pô, aí agora, né? Porque, tipo assim, preciso ter alguma coisa que me move. E o que tem que me mover agora? Então, talvez vocês enfrentem esse problema, porque uma coisa é certa. E a Raquel deve dizer isso muito pra vocês. Se vocês continuarem e não desistirem, vocês vão passar, tá? Se vocês seguirem. Não existe a possibilidade de não. Não existe. Não existe. Se vocês continuarem seguindo, estudando bonitinho, mas aí eu falo bonitinho, né? Não é aquela que tipo, estudando, não tô estudando. É assim, seguindo direitinho o cronograma, não tem como não passar, tá? Isso assim, ó, fato. E aí vocês vão lidar com esse problema, que é tipo assim, tá, e agora, entendeu? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu só colocaria esse tempero nos meus 2 anos de estudo, assim. De notar que não é só isso. Deixa eu só fazer um adendo, Babi, para que as pessoas não entendam mal, que tu tá falando em 2 anos de estudo, que foram, porque como eu te conheço há muito tempo, né, que foram 2 anos de estudo voltados para a TRT, que tu já estudava há muito tempo antes, tu já tinha sido escrevente, tu foi escrevente por bastante tempo, tu tinha uma bagagem muito grande, senão a pessoa chega aqui e olha, nossa, ela passou para analista estudando 2 anos, não é assim também, né? Não, é. As pessoas adoram pegar essas frasezinhas e jogar no prontas. É bom escolher. Então. Isso é muito importante, assim, porque eu estudei 2 anos, então focada para o TRT, mas, como a Raquel disse, eu já tinha uma bagagem de estudos para concurso, assim, eu era oficial escrevente lá em Porto Alegre. Então, assim, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer para estudar, assim, eu já tinha uma pequena bagagem. Perdi o fio do que eu ia falar agora. 2 anos. Esqueci. Enfim. Tinha que ser cerveja. Tinha que ser cerveja. Tinha que ser cerveja. Mas é interessante que eu ia falar. Foi 2 anos voltado pro TRT. É um negócio de que depois a pessoa vai passar por esse momento. A Julinha também me contou isso, sabe? Quando ela entrou, que ela tomou posse e aí tava estudando. E ela estudou por 8 anos, assim, sabe? E daí quando ela entrou, ela não tinha sentido na vida em não estudar. Porque a vida dela era estudar e aí parece que... Tá, isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, o temperinho a mais que eu gostaria de dizer pra mim no passado é: tudo bem, tu tá estudando muito agora e a tua vida é o estudo no momento. Mas visualiza as outras coisas que tu quer fazer depois de passar por isso, entendeu? É muito importante não só visualizar, depois que tu, tipo assim, passei no cargo, te visualizar no cargo. É muito importante te visualizar no cargo, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, enfim, onde vocês querem morar. Mas é muito importante visualizar também o que vai vir depois disso. Porque pra mim, ia acabar aí, sei lá, vou curtir a vida, muito louca, doidada, e é isso aí, eu não sei mais o que eu vou fazer, vou viajar, mas não, entendeu? Quem tá acostumado com o ritmo de estudo se vê um pouco vazio. E eu posso dizer que eu ainda tô tentando procurar alguma coisa que preencha esse vazio aqui no Rio, assim. Eu, como analista, tenho muito tempo livre. Ou não é muito tempo livre, mas eu tenho muito mais tempo livre do que eu tava acostumada a ter. É porque a gente tava acostumada a não ter praticamente, porque no teu caso, tu sempre trabalhou e estudou. E, ó, muito importante falar isso, né? Que um monte de gente pensa assim, ai, porque eu trabalho 8 horas e eu não tenho como é que eu vou estudar? A Bárbara, toda a preparação dela foi trabalhando como oficial escrevente 8 horas e estudando. Trabalhando e estudando todinha a preparação. Tirou 4º lugar de jornalista e oficial de justiça. Então, todo mundo pode, né? Todinha a preparação. E assim, até falo que acho que me ajudou muito estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Porque durante a minha preparação, eu guardava algumas férias, acumulava férias para tirar, assim, um pouquinho antes de alguma prova. Isso eu lembro de ter feito com certeza no TRT de Santa Catarina e em algum outro TRT que eu não lembro qual. Mas a verdade é que o meu estudo ele era muito melhor quando eu não estava de férias estudando. Ele era muito melhor quando eu estava trabalhando do que quando eu estava de férias só estudando. Muito melhor. Porque quando tu tem todo o teu tempo livre, tu fica, primeiro, pressionada a estudar muito bem, porque afinal tu só tá fazendo aquilo.
Ou, às vezes, tu fica postergando. Tipo, como tu tem todo o tempo livre, tu fica, começa daqui a pouco, começa daqui a pouco, começa daqui a pouco. Sim. Confesso que eu não tinha muito isso do começo daqui a pouco, porque eu, como a Raquel, eu sou muito matinal. Então, eu gosto de fazer as coisas assim, o máximo possível, tudo de manhã. Tempo muito bem. Mas tinha essa questão da pressão. Então, às vezes, tu tava estudando. Eu estudava às 8 horas nas minhas férias, quando eu tirava férias, 8 horas líquidas por dia, que era o que eu fazia também nos finais de semana, quando eu estudava e trabalhava. Eu fazia as 8 horas líquidas, e depois eu acabava e ficava pensando, tá, mas tipo, eu tô de férias pra trabalhar, será que 8 horas não é o suficiente? E daí vinha aquela coisa daquele estudo que não era um estudo muito quantitativo, mas pouquíssimo qualitativo, assim. Eu posso dizer que eu fui ter um estudo bem qualitativo mesmo, assim, depois daquela minha virada de chave. Acho que foi quando eu disse que no meu texto que eu comecei a levar as coisas de forma mais leve. Eu não posso, eu tenho que ser bem interpretada nesse ponto, porque assim, talvez eu tenha levado as coisas de forma leve nesse período da minha vida, porque eu já tinha uma bagagem de estudos muito legal, tá? Acho que foi importante ter uma bagagem de estudos bastante grande para conseguir ser um pouco leve. Acho que não dá para começar com muita leveza também, entendeu? Acho que a gente tem que saber interpretar as coisas. Você, tá começando agora os seus estudos, tem tipo 24 horas por dia do teu tempo livre, e tipo, vou ser leve, vou estudar só 3 horas por dia. Tipo, não. Não, e outra, também não é... e ser leve também não significa estudar pouco, né? Mas estudar o tempo que for sem colocar uma pressão em cima daquilo ali, né? Exato. É diferente, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ser leve, vou dar uma estudadinha. Não é isso. Tu vai estudar o que tu tem que estudar e o negócio que tu falou agora um pouco ali sobre tu não render, de repente, tanto nos dias que tu tava de férias, eu vejo muito nas consultorias esse problema, porque a pessoa, como ela não se organiza, ela tem o dia todo, quando vê, terminou o dia e ela não fez. Então, por isso que é tão importante um cronograma para uma pessoa, principalmente para as pessoas que têm o dia livre, é indispensável, porque senão não tô fazendo nada. Vou fazer a propaganda agora, porque assim, eu sempre fui muito comprometida com carga horária de estudos e qualidade de estudos, mas assim, talvez um dos meus erros da minha preparação foi não ter tido um cronograma certinho para seguir, assim. Eu lembro que uma vez eu até te pedi auxílio, não lembro de qual foi o TRT, depois de qual TRT que eu te pedi para me dar um cronograma, assim. Porque a forma como eu fazia era, eu me comprometia com um tempo de estudos e eu meio que estudava com um edital impresso e arriscando as matérias, assim. Eu já tinha estudado para as questões, isso eu não posso negar. Assim, tinha 20 mil questões resolvidas no QC. Então, eu fazia muitas questões, muitas, mas eu não tinha assim, de tal horário a tal horário eu vou estudar tal coisa. Eu não tinha esse cronograma montado e eu não sou a melhor pessoa para falar de cronograma justamente porque eu nunca tive. Mas eu acredito muito que ele seja essencial, assim. E acho que talvez, se eu tivesse tido um cronograma, talvez eu até poderia ter reduzido um pouco o tempo da minha aprovação. Mas, ao mesmo tempo, Bárbara, eu acho que é importante falar que não existe um método, tipo, um método certo, né? Por exemplo, assim... Com certeza. Tu estudava sem um cronograma e o que eu falo dos ciclos de estudos, de fazer pausas e de montar um cronograma certinho, eu falo porque a Raquel é uma pessoa que tem problema muito sério de concentração e de retenção de informações. Então eu penso assim, caralho, se isso aqui funcionou comigo, vai funcionar com qualquer pessoa. Mas de repente, não, mas sério, de verdade. E tipo, tu não tem tanta dificuldade de concentração como eu, né? Então, de repente, para ti não fez tanta falta essa questão do cronograma, essa questão de organização, exatamente por isso, né? E por isso é importante também a gente se conhecer. Isso, eu falo assim, o meu método é esse. Fala, não te ouvi. Não, é que eu acho que tem essa questão dos ciclos também, eu não sei como é que se tu faz, provavelmente faz diferenciado para cada pessoa, né? Mas eu, por exemplo, eu sempre gostava de estudar uma matéria inteira por dia. Eu não gostava de dividir o meu dia, por exemplo, com N matérias. Se eu tiver administrativa, é administrativa, entendeu? Eu vou passar o dia inteiro estudando administrativa, aquilo rendia de uma forma... Eu era muito apreensiva, assim, se depois das 2 horas de estudo, eu sabia que eu ia ter que começar a estudar constitucional, eu ficava apreensiva, tipo, meu Deus, preciso acabar administrativo logo aqui, porque daqui a pouco vai constitucional. Então, pra mim, não dá. Assim. Era
todo de uma matéria só, porque ele fica mais tranquilo. O dia todo de administrativo, vou ficar aqui amando, beijando na boca, é isso aí. Em geral, quando eu converso com o pessoal sobre isso para fazer a organização, a pessoa tem uma preferência para mais ou para menos nisso. Tipo assim, eu prefiro ver menos matérias por dia, ou eu prefiro ver mais matérias por dia. Aí, digamos assim, uma pessoa que tem o dia todo para estudar, eu muito dificilmente vou botar uma matéria só, pensando na questão bioquímica do cérebro mesmo. Tipo, o teu cérebro vai estar de saco cheio daquela matéria no final do dia. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa fala assim, Raquel, o que é o certo? Eu colocar 3 matérias, eu falei, gente, não tem certo. Eu passei fazendo, em média, 4 matérias por dia. Eu conheço a Bárbara, que fazia, em média, 1 matéria por dia. Eu conheço a Júlia, que fazia 8 matérias por dia. Todas passaram, entende? Então, eu acho que o cronograma é muito importante, mas tem que ser adequado ao que cada um. Por isso que é sempre importante fazer testes. Mas a organização, ela é necessária, né? Com certeza, com certeza. Ajuda. O que mais? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Tu tinha falado do negócio de saudade da família. Eu acho que isso também varia muito de pessoa para pessoa, né? Tu sofreu bastante, porque tu tinha muito esse apego, né? E eu nunca senti que não é fácil. Pra mim, foi uma questão, assim, sabe? Eu super de boas de estar longe. Pois é. Eu fico chocada com isso. Eu não sei. E eu não imaginava que eu ia sentir, assim, toda essa falta. Eu juro, eu me vi uma pessoa muito forte, assim, muito, né? Gente, calor da família de boas, ainda mais no Rio de Janeiro, né? E eu fico pensando, meu, o Deus sabe o que faz. Porque imagina se eu fosse pra Sergipe. Longe, mais longe, Rio Grande do Norte. Se Rio de Janeiro, assim, Rio de Janeiro, um voo direto em 1h40 para Porto Alegre. Isso é muito bom. Se eu fosse tão caro, né? Tá meio caro agora, assim. Eu não sei se alguém aí tá escutando a Raquel Ajax, Gol Azul, por favor. Cupom Raquel Ajax 2019, por favor. Não, mas eu digo assim, em relação a Sergipe, entendeu? Que Sergipe é mais de R$1.000 uma passagem, sabe? Eu não sei. Olha, você tem sérios problemas. Olha, com certeza. Sergipe, né? Agora. Quem? A Lizzie. Sim, a Lizzie vai pra Sergipe, não. Eu falei pra ela assim, ela pode me ligar todos os dias. E isso foi muito importante, assim, no início. Agora eu não tô mais ligando pras pessoas chorando, já passei dessa fase. Mas eu ligava pra pessoas chorando, assim, porque eu fiquei sozinha, que adianta? Eu sou jornalista, mas eu tô aqui sozinha, longe de você. Queria logo passar, velho. Como chorar. Chorar é incrível, assim, porque parece que, tipo, chorou, passou, que loucura. Que coisa. Mas às vezes eu fico uma louca, assim, às vezes esses dias eu tava muito tempo sem chorar, né? Gente, mas eu tô muito tempo sem chorar, né? E daí eu tava reclamando das finanças aqui, porque, como eu disse, não é fácil ser analista no Rio de Janeiro. Não é fácil. Inclusive, assim, possíveis interessados, no dia que eu for oficial de justiça, se vocês conhecerem alguém, algum oficial de justiça que está afim pra voltar pro Rio, porque todo carioca ama o Rio de Janeiro com todas as forças do coração. Eles amam esse lugar, assim, como se não houvesse outro no mundo. Então, assim, se vocês souberem de algum carioca que queira vir pra cá, eu estou querendo ir voltar para o Sul. Só encontrei um até agora, que tá na minha lista de favoritos do WhatsApp, assim, quando eu for com ele. Ainda quer? Ainda quer vir pra cá? Bora, vamos pra cá. Mas às vezes dá uma depresinha. Não é nada demais. Tô suportando, tô conseguindo suportar. Faz parte também do teu amadurecimento, né? Acho que era um mal necessário. Mal necessário. E me diz uma coisa, mais uma pergunta. Como fazer revisões eficientes? Como é que tu fazia as tuas revisões, Babi? Minhas revisões eram basicamente sabatinas dos quadros do Sobral, que na finaleira, assim, tu pegava um quadro dele e fazia ali muito, muito fácil, muito rápido. Muito rápido, assim, questão de 2, 3 minutos, às vezes passava um quadro inteiro ali. Então, era basicamente os quadros do Sobral, que, assim, amo para sempre, indico eternamente. E questões. Vamos contar de uma coisa que a gente fazia. Tu te lembra que tu me ligava e a gente ficava sabatinando? A gente fazia mesmo isso, era verdade. A gente fazia. É isso. Parece que foi outra vida, não parece? Parece que nem há muito tempo não faz.
Foi 2017 Parece isso? isso, parece uma eternidade, parece que é outra vida, assim, é muito louco isso, gente. Quando passa, parece que não passou, parece que não foi nada dolorido, parece que foi de boaça, assim, ó. Isso que eu falo pra vocês. Persistam, porque quando vocês chegarem lá, vocês vão olhar pra trás e primeiro vai ter sido uma fase muito boa, vocês vão ter, que massa que foi essa fase, tipo, é incrível, acho que vocês devem se sentir assim no final de cada cronograma cumprido, tipo, dever cumprido, meu, que delícia e tal. E daí quando tu chega lá, tu olha pra trás, tudo, é como se as delícias todas de final de cronograma elas se juntassem assim e tudo fosse muito gostoso. Aí tu olha, gente, incrível, maravilhoso, tudo isso que eu passei. Uhum. E aí vocês vão ficar com saudades. Tem outros cronogramas. Eu tô com. Me deem dicas assim do que fazer, porque a minha vida anda muito monótona. A gente fazia, a Bárbara me ligava, a gente fez uma época por Skype, lembra? A gente fazia que ficar tomando uma da outra os quadros das aulas do Sobral, a gente fazia sabatina uma com a outra. A gente fez uma época presencialmente, que a gente se encontrava lá na faculdade, a gente até transmitiu algumas. Então, assim, ó, revisar e decorar aqueles quadros. Como decorada, é incrível. Eu não sei se eles estão decorados ainda na minha cabeça, eu nunca mais fiz, né? Obviamente, depois da prova não devem estar mais. Mas, assim, é muito incrível como o nosso cérebro consegue. Porque são muitos quadros dele, fica é impossível, meu cérebro não vai conseguir. Mas consegue, e ele vai saindo, assim. Então, voltando à pergunta, a minha revisão era basicamente os quadros do Sobral, mas mais do que isso, questões, assim. Véspera de prova, assim, aquele período antes da prova, eu não ficava... Tem gente que dá uma louca e começa a revisar toda a matéria, tipo, de cabo a rabo, começa a ver as aulas de novo, em velocidade 3.0, e parece que quer fazer todo o curso em um mês. Não, eu basicamente de fazer questões. Pegava o edital, hoje eu vou fazer questões disso, disso e disso. Aí colocava lá no QC, filtrava e ia fazendo questões. E, bom, quem já está num nível avançado, claro, já sabe que os erros são muito raros, né, nas questões, assim. Então, surgiu um errinho, eu abria ali os comentários, procurava uma doutrina se fosse necessário, fazer uma anotaçãozinha no caderno e bola pra frente. Porque se vocês vão notar, e eu acho que na minha escadinha ali, depois do TRT, não sei depois de qual TRT, assim, mas na metade da escadinha pra frente, se acrescenta pouquíssima coisa, assim. Uhum. Aí, da metade da escadinha pra frente... desce e sobe um pouquinho. A questão depois de uma carga, de uma certa carga de uma bagagem de estudo que vocês têm, é só a questão de não desistir. Porque vocês vão ver que vocês não acrescentam muitas coisas no estudo de vocês, assim. É uma coisinha, uma novidade que outra, uma fixação a mais de tal matéria, mas, assim, acrescentar mesmo, vocês não vão estar acrescentando quase nada. Então, aí que entra o jogo psicológico, né? Porque tu pensa, pô, eu já sei tudo, entendeu? O que tá acontecendo? Deve ter algum problema, deve ter um neurônio a menos. Não é possível que essa cidadã do Brasil não passa. Não é possível. E daí é isso. É hora extra na prova. Aí chega na prova, é hora extra. Uns negócios. Exatamente. Porque eu, como a Raquel, eu e ela, nós não ficamos nervosas em prova. Eu não ficava nada nervosa, zero. Inclusive, eu acho que eram os momentos mais calmos da minha vida, que eu sou hiperativa, ligada no 220. Eu sentava na prova, assim, parecia que eu tava no retiro budista. Ai, assim, calma, calma. Assim, ó, nada de palpitação, nada. Na Crise de ansiedade nunca. Zero. Eu sempre fiquei um pouquinho ansiosa nos dias anteriores. Nos dias anteriores eu ficava, assim, sempre um pouquinho. Mas entrei na sala da prova, que boas. E daí, assim, eu me questionava muito, por que eu tô plena, sei as coisas e erro? Então, assim, ó, às vezes a gente não tem as respostas pra isso. Às vezes a gente realmente, eu não entendo, porque eu tenho várias questões que estão gravadas na minha mente. Então, por que eu errei aquela questão daquele dia daquela prova? Porque assim não faz sentido nenhum. E a gente só vai te dar conta disso depois da prova. E daí é o chororô, aquele chororô, o caos, enfim. Mas é isso, assim, depois de uma certa bagagem de estudo, a questão é de não desistir. De não desistir e continuar, assim. De ter muita certeza de que um dia vai dar certo. Isso vocês podem ter certeza, se vocês seguirem direitinho. Duvido, eu nunca ouvi alguém me falar assim, ó, eu segui direitinho, tudo direitinho, por muito tempo, mas direitinho. E daí eu sempre é direito. Então é aquela coisa assim, eu segui direitinho, mas tipo assim, eu passava mais do que 10 horas na academia e 10 horas no shopping, e daí sobrava 1h30 para estudar no meu dia. Então estudando direitinho, não tem como não dar certo, entendeu? Vai dar certo. Não tem como. Vai dar certo mesmo. E lei seca, Babi? Sim, Lei Seca, sou fãzaça, assim. Acho que talvez eu lia mais Lei Seca do que assistir as aulas do Sobral, mas eu gostava. Tu tinha meio que um prazer em ler Lei Seca? Como é que era? Eu gostava de ler Lei Seca, e uma coisa que eu fazia em cada novo edital, daí era toque, acho que era toque.
mas eu reimprimia todas as leis secas e lia de novo. Porque eu acho importante, assim, tu ficar lendo e relendo 1 milhão de vezes. Então, assim, eu devo ter lido, sei lá, meu. Se eu fiz 10 TQTs, eu devo ter lido lei seca pra todos. No mínimo 10 polígrafos de lei seca eu fiz. E eu adorava. Eu grifava tudo como se fosse novo, assim, ó. E eu colocava os mnemônicos do lado de novo, como se, tipo, recém tinha feito um, entendeu? Recém tinha feito. Não tinha necessidade nenhuma de imprimir de novo. Mas eu imprimia de novo e fazia tudo de novo. Uhum. E super indico, assim, pra mim. Indico muito. Eu tenho ranço, uma coisa, pra mim é muito difícil, sempre foi, e isso eu sempre falo, que foi um dos maiores erros da minha preparação, a falta de leitura de lei seca, porque é muito importante, por mais que a prova cobra doutrina, cobra, a prova cobra jurisprudência, cobra, mas se tu souber tudo da lei seca, tu vai arrasar, entendeu? Tá anos-luz na frente. Uhum. Porque vamos combinar que é muito mais lei seca do que o resto. É muito mais. Por mais que já esteja mais avançado, assim, as bancas elas estão cobrando um pouquinho mais, mas ainda, predominantemente, é muito lei seca. E mesmo que assim, não seja direto e reto a lei seca, tendo a lei seca, tu vai responder. Entendeu? Então. E às vezes acontece, assim, acontece aquele negócio de, tipo, eu achava engraçado que a Bárbara fazia uns raciocínios nessa história de ela ficar lendo lei seca, que ela mandava no grupo assim, pessoal, o artigo tal não tá em conflito com o artigo tal, do não sei o quê. E eu pensei assim, meu Deus, eu jamais faria esse raciocínio. Como é que pode? Isso tu só fazia porque tu lia incansavelmente. Tu lia porque muitas e muitas vezes. Até agora dá uma... Tipo, é como se eu tivesse tido um filho e eu perdi esse filho, assim, porque querendo ou não, passei... E eu parei de estudar. Parei de ler lei seca, parei de... Nossa, definitivamente parei, assim. E é meio triste, porque tu olha pra trás e pensa, se eu tivesse lido pelo menos assim uma vez por mês, será que não ia estar na minha cabeça ainda? Sente falta, faltou um... Pensando se agora eu fosse estudar sobre alguma coisa, que eu realmente não tá. O que tem passado pela minha cabeça é o TRF4, mas não é nada muito... Não é algo como era o analista do TRT, assim, que eu tava super empenhada. Eu acho que como é um cargo, eu estaria estudando para um cargo que eu já tenho, meio que perde um pouco a vontade, não é que, né? Vou estudar pro TRF, mas... Ai, Babi, vamos nós duas, então, estudar pro TRF4 já, filho? Porque eu, com essa história aí de que não vai me chamar, eu acho que eu vou voltar a estudar. Talvez se eu tivesse um apoio, assim, né? Aí talvez eu me animasse mais, porque, querendo ou não, nos ajudou muito, né? Nos ter por perto nessa fase, né? Uhum. Por mais que a gente tenha ficado... Eu fiquei pouco tempo no... Porque mais pro final a gente tava meio que cada um por si ali, né? Mas é muito importante esse início, né? Ter uma companhia inicial, assim, pra mim foi muito importante, pelo menos, porque daí tu te espelha nas pessoas, né? Tu desbate, não é nem competitividade. Eu nunca me senti concorrente de ninguém, nunca mesmo ali. Tipo, todo mundo era meu amigo ali no cursinho, a gente era amigo ali. Ninguém tava querendo pegar a vaga do outro, tava todo mundo se apoiando ali. E foi muito importante, porque tu ficava com vontade de estudar que nem a outra pessoa estava estudando. E tipo, vamos meio que passar todo mundo junto, né? Ia ser muito massa, tá? Então é um apoio bem legal. Talvez se a gente vestir essa camiseta do TRF, talvez eu fique mais animada Porque tempo eu tenho. Antes eu tinha tempo, agora eu tenho muito mais. Eu, quando entrar na Assembleia, também acredito que eu vou ter tempo. Então, vamos torcer para que esse TRF demore um pouquinho mais. Verdade. Ó, distância de casa, tu já falou. Aqui, ó. Vale a pena fazer prova para analista e técnico ou melhor focar em um só? Olha, eu acho que eu sou... Não sei se eu vou estar falando que a Raquel quer ouvir de mim. Não, eu não quero que tu fale nada. Eu quero que... Eu não posso querer que tu fale nada. Eu quero que tu diga o que tu acha a respeito disso. Não, mas assim... eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum mesmo, até porque normalmente quando tu está estudando para analista, as matérias elas são muito, muito parecidas, né? Normalmente elas complementam. Mas eu fiz para técnico, acho que foi em Mato Grosso do Sul, porque era assim, era muito viável para mim fazer as duas provas. Eram matérias idênticas. E técnico não ia ter redação, então assim, eu ia fazer técnico de manhã sem redação, com matérias absolutamente idênticas a jornalista.
Não tinha por que não fazer, eu não ia me cansar, porque eu, de verdade, não me canso em prova, assim, tipo, meu Deus. A gente tá acostumado com uma carga horária razoável, tipo, final de semana, 8 horas por dia, não vai se cansar de fazer 2 provas por dia. Talvez se tivesse redação, eu não teria feito. Mas como não tinha redação, fiz. Não acredito ter me prejudicado na prova de analista, que foi à tarde. Então, assim, eu acho que eu teria só esse cuidado de, assim, se técnico não tá, vai cair nada a ver, vai cair em analista, eu não faria. Tipo assim, analista, às vezes, para técnico, é aquelas noções de administração e noções de contabilidade, noções de não sei o quê. Não tem por que tipo uma prova de técnico se não for para saber todas as matérias tintim por tintim. Sim. Porque técnico a gente sabe que é muito mais concorrido que analista. Tu vai precisar errar, vai poder errar 2, 3 questões no máximo. Então, se não for para ir com toda a matéria de técnico na cabeça, não tem por que fazer. Mas agora, se os editais forem coincidentes, vai com tudo, entendeu? Vai com tudo. Mas claro, né? Perfil de cada um. Se tu é a pessoa que fica nervosa, se tu é a pessoa que fica cansada, se tu é a pessoa que não consegue ficar ali concentrada, não faz. Tem que analisar perfil por perfil, assim. Eu, no meu perfil, considerando essas minhas ideias de que se o edital coincide, beleza, pra mim tava de boa. Que tu não fica nervosa, que tu não fica cansada, tudo isso, né? Os editais coincidiram, eu não tive que estudar diferente para técnico, incluir matérias. Então, e assim, uma coisa que eu tenho visto, assim, que tem distanciado um pouco, na maioria, assim, ó, os TRTs, pelo menos, que eu fiz, tá? De analista, nenhum dos que eu fiz cobrava a administração pública para analista da área administrativa. Nenhum deles cobrou. Mas o Sobral fez um levantamento e ele disse que dos últimos 24, 10 cobraram. para analista? Para analista. Noções de administração? Uhum. Então eu falei assim, ó, nos cronogramas que a gente está organizando, eu tô colocando assim, cara, faz um caderno, se tu quer analista, eu quero analista. Eu acho que faz um caderno de administração pública, organiza esse caderno, tenha um caderno bom de administração pública, tenha administração pública previsto nas tuas revisões e deixa lá. Se vier no edital, tu não vai precisar ver do zero. Tu já viu isso em alguma coisa. Mas eu, sinceramente, acredito que a tendência... Porque dos últimos 24 TRTs, que foi o levantamento que o Sobral fez, 10 cobraram. E um desses 10 foi o TRT 15. Antes do TRT 15, assim, tipo... Nenhum cobrou. Assim, do 4 pra frente, aliás, do 3 pra frente, nenhum cobrou. Então, me parece que é uma tendência não ser mais cobrado. Mas não tem como a gente saber. Então, eu costumo dizer, tu vai fazer analista área judiciária, tem alguma base de administração pública e deixa ali o teu caderno, caso seja necessário. E sobre fazer as duas provas, eu concordo plenamente com a Bárbara. Esse negócio de analisar as matérias. Se o de analista não vai cobrar essa parte administrativa, aí tu vai estudar toda a parte administrativa, que é super pesada, que é super grande, e tu, querendo ou não, tu tá deixando de estudar aquele tempo, tu poderia estar estudando mais processo civil, por exemplo, né? O pessoal tá falando que tem muito eco. Eu também tô ouvindo eco. Por que será? Antes não tava, começou agora, né? Eu não tô ouvindo eco aqui. Vamos ver, deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens. É eco da minha voz que tá dando. Ah, da tua voz. Nossa, gente, tá caindo um temporal aqui no Rio de Janeiro. Se cair aqui a luminária em cima de mim, me socorro. Ô, Babi, de repente, baixa um pouquinho o volume da tua saída de áudio. Tá. É só o teu aí, Raquel, que tá dando problema. Tá em Jaguarão, fronteira da fronteira, por isso tá dando eco. Me digam se melhorou o eco. Olha só, uma pessoa falou aqui, ó. Eu não entendo.
vejo relatos de estudos de 2, 4 anos e de pessoas que estudam depois do edital, trabalhando e cuidando da casa e passando. Primeiro, estudando depois do edital e passando é mentira. Já estava estudando antes, tá? Só se ela faz parte daquele 0,00001% da população que... E eu digo assim, tipo o marido da Raquel, assim, ou um amigo meu, que é o Felipe, que eu conheço, que estudou assim 2 meses antes. Ali, os 2 meses de edital, e passou. São gênios. São gênios e sorte também. Eu acho que tem um pouco de sorte, sabe? De cair exatamente o que tu estudou. E às vezes nem só assim gênio, mas tem uma memória muito boa, porque querendo ou não, o curso te cobra muita memória, né? Exato. Mas não dá pra se esperar nessas pessoas, senão a gente fica desesperado, assim. E acho que uma coisa muito importante da questão, assim, de olhar para o próximo, né? É difícil, às vezes, no período do concurso, assim. Eu acho que quando a gente consegue focar na gente, as coisas se tornam mais leves. Muita gente perguntou como é que tu conseguiu ser mais leve, né? Acho que são muitas coisas. A questão de agradecer muito pelo que eu já tinha, que eu só reclamava e eu passei a agradecer. Mas também muito de não se comparar. E daí eu não falo nem a questão da comparação com uma pessoa que está mais num nível superior ao teu, mas também não se comparar com alguém que está num nível inferior. E isso porque muita gente diz, ai, para de reclamar, tu não olha pro teu lado e vê quanta gente assim tá passando fome, quanta gente tá doente. Porque assim, eu olhar pra elas, pra uma pessoa que tá passando fome, pra uma pessoa que tá doente, e eu ficar feliz, é estranho, não é estranho? Tipo assim, ai, né, eu não vou reclamar porque, nossa, olha, tem esse doente ali do lado, né, eu não vou reclamar. Então é como se o doente não pudesse agradecer, só porque ele é doente, ele não pode ser grato pela vida dele. Então, assim, nenhuma das comparações é legal, entendeu? Nem tu olhar pra uma menina de 25 anos que é juíza federal, incrivelmente, assim, porque daí tu vai se sentir assim, meu Deus, e eu sou aqui oficial escrevente com 25, o que tá acontecendo comigo? E nem é legal olhar pro lado e ver uma pessoa que tá doente no hospital, morrendo de câncer, e olhar, ai não, vou agradecer pela minha vida, porque olha aquele coitado lá. Então, assim, quando a gente começa a nos enxergar no nosso contexto, e sem olhar pro contexto do outro, assim, com uma coisa assim de querer se vangloriar olhando pro outro, acho que faz parte da leveza também, assim. Porque uma vez eu acho que eu já falei pra Raquel, quando ela tinha passado no Santa Catarina, eu falei, Raquel, eu tô muito feliz por ti, mas eu não consigo festejar muito, porque, tipo, eu queria muito estar no teu lugar, entendeu? É muito difícil. E, assim, é legal ser sincero consigo mesmo e falar pra pessoa, tipo assim, eu tô muito feliz por ti, mas, assim, eu queria estar no teu lugar, então é óbvio que eu tô com uma inveja absurda. E daí as pessoas falam, inveja branca. Não é branca, cara, é inveja mesmo, eu tô com inveja. É uma merda, mas eu tô com inveja, cara. Deixa eu sentir inveja. Quem tem inveja? Inveja, isso. Tô com uma puta inveja de ti. Queria estar no teu lugar, caralho. É isso, sabe? Sim. Não tem nenhum problema de mãe, não. Porque senão fica muito forçado, entendeu? Tu tem que ir lá fazer todo aquele festerê pra pessoa, mas no fundo tu não tá a fim de fazer muito festerê pra ela, entendeu? Tu só tá a fim de falar, olha só, parabéns, mas eu não vou fazer muito festerê porque eu queria estar no teu lugar, entendeu? Eu tô um pouquinho quieto no meu campo. Sim. Então é legal ter essa sinceridade com a gente, sabe? E é legal se olhar e olhar para a sua caminhada, olhar para os seus estudos, para o seu contexto, não ficar olhando para uma juíza federal de 25 anos se achando uma merda e não olhando para um doente, para um coitado na rua ali, se achando melhor do que ele, né? E ser feliz por causa disso, né? Tu tem que ser feliz com o teu contexto, né? É claro que essas comparações, é claro que olhar para o lado sempre faz a gente se movimentar, né? Mas a gente não tem que... A gente tem que... diferente de se comparar, né? Esse Isso, negócio da tem que te inveja, inspirar. esse negócio da inveja que tu falou, eu naquele meu dia de tristeza que eu tive. Nossa, eu tô ouvindo muito meu eco mesmo, que droga, por que isso tá acontecendo? Eu não tô ouvindo. Vamos ver. Tá muito eco. Eu não tô ouvindo eco. Naquele dia de tristeza que eu tive, quando eu soube que não seriam distribuídas as vagas e tudo mais, eu fiquei muito mal, assim, muito triste. E eu falei pro Paulo exatamente isso que tu falou. Eu falei assim, eu me sinto tão mal, amor, porque eu tenho inveja de ti. Porque tu foi lá, tu estudou pro oficial de justiça,
quando tu trabalhava 8 horas, tu estudou, foi lá, passou dentro das vagas. Aí agora tu estava trabalhando, oficial de justiça, estudou, foi lá, passou para a Polícia Federal dentro das vagas. E eu tô aqui, ó, estudando há anos. E quando eu penso que finalmente o negócio vai dar certo para mim, não vão chamar mais, Raquel. Não vão chamar, não vou escrever essa vaga. Entendeu? E isso que tu falou, sabe? Não tem problema eu dizer pra ele assim, eu tenho inveja de ti, eu não queria sentir, mas eu sinto. E acho que a gente se liberta. Se liberta, isso. Quando tu fala isso, tu não vai parar de sentir imediatamente a inveja, mas aos poucos ela vai amenizando, pode ter certeza, assim. Fala a verdade, fala que tá com inveja mesmo, não é um sentimento legal, mas também, tipo, se tu tá admitindo isso, tu não tá sendo falsa, entendeu? Tu não tá sendo uma amiga falsa, tipo, tu tá deixando a falsidade de lado, tu tá sendo absolutamente sincera e tu vai ver que tu vai te libertar. E admitir isso faz com que daqui a um tempo tu não sinta mais. Tu não sinta mais e tu consiga só se olhar. Assim. Eu senti inveja de ti quando tu foi lá e passou em 4º lugar pro oficial de justiça, sabe? Isso, exato. Acontece quando a Raik passou lá. Porque vocês não sabem, mas meu sonho dourado da vida era passar no TRT de Santa Catarina. Porque, assim, eu tenho uma tara por aquela cidade, assim, uma tara total por Florianópolis. E hoje um dos meus maiores, assim, tipo, meu Deus, como eu me enxergo naquela cidade. Eu me enxergo demais lá. E quando a Raquel passou, eu fiquei, puta que pariu, meu. Porque eu também não passei, entendeu? Pelo amor de Deus. É um horror, assim, ó. Mas a voz da Raquel parece que tá robotizada. O quê? Nem o celular da Raquel aguenta mais ela. Eu não sei como é que os seguidores aguentam. O celular tá quase picando já. Já nem sai mais a voz dela. É tanto filtro que ela usa. O carregador pode ser. Tirei o carregador, pode ser isso. Ah, pode ser, pode ser. Não abaixa a câmera, Bárbara. Levanta a câmera. Mas eu não tô mais... Tu abaixou a câmera, tá tocando tua testa. É? Aí, como foi a decisão entre analista e oficial de justiça? Não foi, aí que tá. Outras, né? Ui, desculpe. Outras peças, né, desse destino. Porque foi assim... Ai, desculpa, gente. Peraí. Tá bom, né? Tá. Eu sempre achei que eu tinha um perfil mais de rua, assim. Uma vez eu nunca esqueço, a gente estava fazendo aula presencial ainda no Papa Concursos e rolou sempre quando rolava intervalo, eu falava para as gurias que eu queria ir pro sol. Tipo, vamos ali na rua pegar um sol. Uhum. E... Porque eu sempre fui muito de rua, assim, eu odeio ficar enclausurada e fechada. Mas por alguma razão, que eu não sei qual, eu sempre fiz para analista. E eu realmente não sei explicar isso para vocês. Por que sabendo que eu tenho um perfil muito mais de rua, eu fazia para analista? Não sei. Talvez medo. É uma coisa que eu não sei explicar. Assim, medo de ser mais difícil. E daí já tinha vestido a camiseta do analista, então eu ia fazer para analista e ponto. Até eu passar para analista, eu não ia fazer outra coisa. E o destino é muito engraçado, né? Porque aqui no Rio de Janeiro surgiu a oportunidade de fazer as duas provas. Tanto oficial de justiça como para analista. E, incrivelmente, foi justamente na prova que surgiu a oportunidade de eu fazer as duas que eu passei. Então, é como se o destino estivesse dizendo assim, tu tinha que ser oficial de justiça, criatura, porque tem tudo a ver contigo. Então, eis que na primeira prova que eu fiz para oficial de justiça foi essa que eu passei. Então, eu fiquei me questionando, será que se eu tivesse feito antes oficial de justiça, eu teria passado? Não sei, né? Mas a decisão foi essa, assim. Eu comecei a seguir, para analista, para TRT, como um todo, eu segui a Raquel, o exemplo da Raquel, que eu sabia que ela já fazia TRT quando eu olhei para ela e vi e resolvi fazer também. Ela já estava se preparando muito para o TRT do Rio Grande do Sul, lá, que ia ser no finalzinho de 2015. Aí, somado ao fato de eu ter visto a Raquel, um grande amigo meu, que eu até menciono no texto lá da escadinha, que é o Felipe, que nem eu não deve estar ouvindo, obviamente, mas... Ele, grande exemplo, assim, gente, aquele guri é um grande exemplo de inteligência, de tudo. Ele abriu mão de um emprego que ele tinha, ele ganhava super bem para estudar para concurso. Em 2 meses ele estudou para concurso, passou em 3º lugar no TRT 4 para técnico. Então, assim, foi esses 2 exemplos que me iniciaram na jornada do TRT, a Raquel e o Felipe, assim. E depois virou questão de honra.
Depois, no fundo, virou assim, eu disse que eu vou passar para analista e eu não vou parar até passar essa merda. Então, assim, não me pergunta muito por quê, mas foi mais questão de honra do que qualquer outra coisa. Mas o Serviço Público Federal, como um todo, me encantou quando eu fiz estágio no TRF4, e eu olhava aquela vida daqueles servidores lá que chegavam plenos, com a cutis maravilhosa, e eles não reclamavam da vida, e a vida era incrível para eles. E daí eu disse, não, quero ser servidora pública federal também, né? Porque, assim, a gente toda feliz aí, normalmente no setor público, tu encontra pessoas muito satisfeitas com a vida, principalmente na justiça estadual, a Raquel sabe. Pessoas, assim, muito... Então, gente, o serviço público federal é a qualidade de vida que eu quero pra mim. E daí foi isso, é que coisa, assim, questão de honra. E vista nessa camiseta também, porque, assim, se tu fizer alguma coisa assim, tipo, eu vou fazer, eu não vou parar até fazer, vira questão de honra, entendeu? Porque se tu parar, tu vai estar ferindo o teu orgulho, entendeu? Tu diz, porra, mas eu sou fraca, será que eu vou desistir assim? Eu tinha dito no mês passado que eu não ia parar até passar, e se eu parar, como é que eu vou olhar pra mim mesmo no espelho? Eu lidava com isso, sabe? Eu falava assim, se eu parar depois de ter feito todos esses degraus nessa escada desgraçada, como é que eu vou olhar pra mim todos os dias de manhã, pensando assim, você desistiu para ser oficial escrevente para sempre, e agora você nunca mais vai ser analista e vai ser oficial escrevente. E eu, não sabia lidar com isso. Não posso? Não sabia lidar com isso. Hoje tu é analista, mas tu será chamada para oficial de justiça do TRT do Rio. Né? Até porque eu acho que tem até PCI já, né? Assim, é o que tudo indica, pessoal, serei chamada para oficial de justiça. Eu fiquei em 4º lugar, mas na lista... Eu não sei como é que funciona essa questão dos negros, quantos negros que chamam antes de mim, mas chamaram um branco. Não sei se depois de quantos que chamam o negro e depois para retomar a lista do... Depois de 3. A lista sem código. Então assim... E parece que tem 3 já aqui assumindo na magistratura. E daí é vaga sem despesa, então poderiam Então tu precisaria só uma autorização ou mais um outro PCI. Isso, exatamente. Não. Então assim... Tá, e aí? Te chamaram pra JAF, tu vai? É claro que eu vou. Por que eu não ia? Eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam isso, porque a verdade... eu não posso dizer que 100% de certeza eu vou com todo o meu coração, porque assim, como analista, como a JAJ aqui no Rio, eu conseguiria voltar para Porto Alegre em assim, 2 segundos. Eu tenho um analista em Novo Hamburgo, um analista em Canoas e um analista em Porto Alegre que são daqui, querem muito voltar para cá. Então assim, é uma difícil escolha. Sim. Difícil não, porque assim, todos os dias que eu chego lá na Vara, não que eu não goste do local, eu gosto muito. Mas assim, eu não me vejo mais, não consigo me enxergar mais nesse tipo de trabalho que tu vai lá e faz os negócios muito mecânicos, assim, tá... Tudo bem, minha primeira tarefa foi julgar embargos da execução lá. Então assim, era uma coisa bem jurídica, assim, analisar o processo de cabo a rabo, assim, bem bacana. Mas eu não me enxergo mais presa, sabe? Não me enxergo mais presa. Então assim, por mais que eu saiba que é uma permuta ou redistribuição, mas é anos-luz mais difícil. Eu não me imagino abrindo mão do cargo de oficial de justiça e indo para Porto Alegre como analista só porque eu conseguia ler pergunta. Aí eu ia chegar em Porto Alegre e ia falar assim, mas por que eu fiz isso? Por que eu não... Por que só pra vir para Porto Alegre? E não tem medo então, de no Rio? Se eu tenho medo de ser... Não, então. Eu passei... Quando eu descobri que eu tinha passado em 4º lugar, eu consegui um contato. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, que é o Pedro Garbinato, muito querido, e o pai dele é oficial de justiça no TRT4. Aí, quando ele ficou sabendo que eu passei, ele disse, tu não quer que eu passe teu contato pro meu pai, pra te ver, né, pra te dar alguns conselhos? E eu quero. E eis que o pai do Pedro conseguiu um contato de uma JAF aqui do Rio. E esse JAF do Rio disse, se tiver disponibilidade para passar um dia aqui comigo no Rio pra eu te mostrar como é que é a vida de uma JAF na prática, tu venha. E daí esse meu amigo, que é o Pedro, que é piloto de avião, ele conseguiu passagens de graça para eu ir e voltar no mesmo dia. E deu, olha que beleza, bom. Então eu passei um dia com o oficial de justiça aqui no Rio. Ele estava numa zona bem central, era o campo de diligências dele, assim. Então, a gente fez um pouco de tudo. A gente pegou um mandado de reintegração de empregada distante, uns mandados de intimação normal, penhora e avaliação de caminhões.
foi muito, várias coisas, foi bem dinâmico. E eu vi que, pelo que ele me falou, na capital é até melhor do que no interior, porque como tem muito mais apoio, se precisar de apoio policial, tem, se precisar de apoio de outros colegas, tem. Esses dias eu me encontrei com ele, ele estava indo cumprir um mandado numa casa de swing aqui no Rio com um colega dele, é muito engraçado. Fazer penhora de maquininha de cartão de crédito. E assim, ele tem relatos de já tiveram problemas, sim, aqui no Rio, de subir no morro, na favela, e os caras meio que ficarem com um pouco prendendo a pessoa lá um tempo para saber o que ela estava fazendo lá, e deu umas tretas, assim, mas assim, não se machucaram. Tem um ato do tribunal que respalda assim, a atuação do Oficial de Justiça, que é o ato 18 da presidência, que diz que se a zona de risco, tu não precisa subir no morro, por exemplo, tu pode só chegar perto da área, ver que é tenso, tipo assim, tu não pode ficar na tua casa. Só na minha casa aqui, pelo ato 18, eu vi que o local, pelo Google Maps, eu vi que o local é meio tenso. Mas assim, tu tem que chegar perto de lá. E tipo assim, no primeiro morro o cara diz não sobe, tu diz não subo então, tô indo, tchau. Né? Então assim, tem umas artimanhas assim que facilita a atividade. E eu acho que vai ser muito mais emocionante. Eu sou a louca do balcão, né? Porque ninguém gosta de atender balcão ali na Vara. Todo mundo odeia. E eu falei, pelo amor de Deus, então me coloca fixa do balcão, porque pelo menos eu levanto da minha cadeira, eu vou conversar com as pessoas, eu brigo com o advogado, eu volto pra minha cadeira, aí já levanto pra atender de novo. Essa coisa, sabe? Pra quem é ligado no 220 e tá fazendo planalista, pensa em fazer ProJaf, porque assim, é difícil ficar sentado 7 horas por dia, assim, ó. E quando eu tenho que fazer notificação, Jesus amado, são 7 horas fazendo notificação, só que tu faz uma notificação e às vezes em 1 minuto, e daí tu olha pro relógio e só passou 1 minuto. É de chorar. É de chorar. Olha só, eu tô tentando falar pouco porque eu sei que a minha voz tá com eco agora. Qual o conhecimento, assim, ó, o quanto do conhecimento que tu adquiriu na faculdade ajudou na tua preparação? E essa nossa resposta vai ser completamente diferente tua e minha. Fala aí. Eu acho que assim, ó, eu nunca levei a minha faculdade como a maioria das pessoas leva, assim, nas coxas. Nas coxas a gente diz, não sei como se o pessoal do Brasil aí vai entender, mas assim, leva, estuda só véspera de prova, copia e cola o trabalho do coleguinha. Eu sempre levei ela a sério, assim, eu sempre fui muito cri-cri com essas coisas de trabalho e tal. Então eu era uma aluna muito atenciosa e, digamos assim, competente. Então eu acho que o estudo em si da faculdade, se a matéria que eles passam, eu não posso dizer que o que me foi passado de matéria ajudou na preparação no concurso. Mas, assim, a maneira como tu leva a faculdade, ela diz muito sobre como tu vai estudar, talvez, para as outras coisas da tua vida, entende? Então, assim, eu acho que sem contar que é direito, né, gente? Normalmente a pessoa que tá fazendo a pergunta talvez faça direito. Então, assim, é óbvio que alguma coisa tu vai aproveitar, entendeu? Alguma coisa da tua faculdade tu vai aproveitar. Mas, assim, é totalmente diferente o estudo. Totalmente diferente. Eu acho que facilita, porque assim, tu já vai criando um costume, um hábito de ser responsável, de cumprir os prazos, de ser mais competente, de prestar atenção. Assim, ó, a faculdade é um lugar incrível para te treinar a tua concentração, por exemplo, assim. Tu poderia usar isso a teu favor, tipo assim, vou prestar atenção na aula, entendeu? Vou digitar tudo que o cara escreve, vou tentar chegar em casa e lembrar do que foi dito na aula. Imediatamente pode não te dar um resultado no concurso para fins de matéria, de densidade de conteúdo, mas assim, vai te ajudar na tua rotina de estudos, vai te ajudar a moldar o teu perfil de concurseiro, entendeu? Então eu acho que eu aconselho. A Raquel foi uma, por exemplo, que sentava lá atrás e ficava estudando para concurso. Isso serviu para ela também, sim, serviu. Ela passou em vários concursos. Mas a graduação é Eu tava controlando aqui, mas eu tava vendo que tava quase acabando o tempo. E daí eu pensei, não, vou deixar ela terminar de falar isso aí, vou falar que vai acabar o tempo e acabou o tempo no meio do caminho. Pelo menos agora a minha voz não está mais com eco. E é verdade. A Babi falou, então, que aproveitou muito a faculdade e que foi bom. No meu caso, eu nem ia praticamente na aula da faculdade, os nossos colegas bem sabem que eu quase não ia, eu quase rodei por falta diversas vezes, que eu tava sempre estudando para concurso. Então eu acho que, assim como
90% das coisas que a gente conversa, tu precisa te conhecer e saber o que tu quer, o que é válido pra ti, né? Com certeza. Com certeza. A Raquel é E, totalmente diferente de mim nesse ponto, pessoal. é, E deu certo para as completamente. duas. Hã? E deu certo para as duas. Exato, Então, exatamente. Eu acho que é isso, né? A Babi passou para 2 concursos. A Babi passou para incontáveis concursos. Foi uma pergunta. Ela passou em vários já, né? Vai mandar muitos TDs também. E é isso, né, Babi? Muito obrigada, amiga, por ter participado da de live. nada, Foi um prazer imenso. Muito, tô muito, esperando muito, aqui muito. semana que vem. Semana que vem vamos fazer uma visitinha. Vamos fazer. Aí a gente faz uma live nós duas juntas. A gente pode fazer uma live no Forte de Copacabana tomando café amanhã. Aonde? No Forte Copacabana, tem um café da manhã lá da Confeitaria Colombo, dentro do mar. Pode ser lá. Gostei da ideia, pode ser, vamos fazer mesmo, vamos fazer. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Passou voando a nossa 1 hora, a gente falou muita coisa gostosa, foi muito bom, acho que foi muito proveitoso, né? Nós somos pessoas que estudávamos de forma bem diferente, né? O que mostra, de novo, que não existe uma regra, né? Então as pessoas precisam se conhecer e a única regra que é certa, né? É que só não passa quem desiste, aquele clichêzão mais certo de todos, né? Verdade. Então tá, Obrigada, gente, muito gente, por terem obrigada. me escutado. Adorei meus minutinhos de fama. Adiciona lá, curta minhas fotos. Adoro curtida das minhas fotos. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Até domingo que vem. Beijo.